Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao versículo de número 20, que diz assim o texto: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvido, e fores seduzido a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus nos abençoe mais uma vez pela porção lida da palavra do nosso Deus nesse instante. Irmãos, depois de uma semana sem termos estudo, que a semana passada teve a Assembleia Ordinária da Igreja, nós estamos retornando ao estudo as mensagens no livro de Deuteronômio. Creio que essa e mais algumas 2 lições nós teremos e estaremos assim concluindo as mensagens no livro de Deuteronômio. Hoje, voltando ao tema, nós vamos compartilhar um pouco no livro de Deuteronômio, nesse texto que acabamos de ler, sobre o seguinte tema: lembrando das palavras do Senhor em nossas escolhas. Lembrando das palavras do Senhor em nossas escolhas. Irmãos, nós como povo de Deus, nós devemos estar fazendo sempre escolhas acertadas. Por quê? O mal e o bem, a luz e as trevas estão presentes no mundo e caminham lado a lado. Podemos ver violência, opressão, desrespeito à vida, injustiças, corrupção, egoísmo e tantas outras. São alguns dos sinais do mal que há no mundo. Desde aqui a época, mais remotas aqui, que escreveu aqui Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, recebendo a palavra de Deus para falar ao povo de Deus, e hoje não é diferente, continua desta mesma forma, e talvez numa proporção maior. Por outro lado também, o bem está presente através daqueles que buscam e lutam pela justiça, pela verdade e pelo amor entre as pessoas. Deus preparou e apresentou um projeto de vida para a humanidade. E esse projeto ele é desenvolvido por aqueles a quem Deus chama e se dispõe a obedecer
e viver de acordo com ele. Repetindo aqui o livro de Deuteronômio, nós sabemos que o livro de Deuteronômio é a repetição das leis de Deus na vida do povo de Israel, que estava ali para iniciar em Canaã uma nova história, uma nova trajetória de vida. O Senhor preparou para o seu povo a vida, como nós vamos ver mais adiante. A observância da lei era garantia de vida. E hoje, amados irmãos, não é diferente. Embora muitas leis representadas aqui em Deuteronômio não sejam mais aplicáveis ao novo Israel, que é a igreja, mas é preciso também compreendermos o espírito dessas leis e os princípios nelas contidos para se viver a vida projetada pelo nosso Criador. No texto que nós lemos aqui, nós somos levados a nos definirmos em relação aos projetos, aos planos que estão diante de nós, povo de Deus. Tal como o povo de Israel foi desafiado também a desenvolver esse plano que Deus preparou, tanto para Israel, povo de Deus na antiga aliança, como também para nós, o Israel espiritual de Deus, o povo da nova aliança. E nesta noite eu quero destacar pelo menos duas verdades, né? A primeira delas, que nós temos uma escolha a ser feita. Deus já nos mostra, né? Ele manda que nós devemos escolher a vida e o bem, né? Para que vivamos bens nos nossos dias. Em segundo lugar, nós veremos as evidências das escolhas acertadas. Será que fazemos coisas acertadas mesmo? Escolhemos o que é correto? É isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, nós vamos ver uma escolha nós devemos sempre fazer e de forma acertada. Quando nós lemos aqui e estudamos o contexto que o povo de Israel estava vivendo, era um momento de transição, como bem destaca aqui o livro de Deuteronômio. Uma nova geração estava tendo um período de transição. E essa transição podemos nos observar em 4 aspectos. Quais são esses aspectos? Primeiro, era uma transição para uma nova geração, era uma transição para uma nova possessão, era uma transição para uma nova experiência de vida e era uma transição de uma nova revelação de Deus para o seu povo. Então vamos ver aqui dentro deste primeiro ponto, nós sempre devemos estar fazendo escolhas acertadas. Vejamos o primeiro aspecto: transição para uma nova geração. A geração que viera do Egito desapareceu. Apenas Josué e Calebe, dentre os que saíram do Egito, entrariam na terra da promessa. E como nós sabemos, e se os irmãos quiserem ver aí adiante, o capítulo 31 vai mostrar, nem o próprio Moisés teve esse privilégio de desfrutar ali na terra, naquela terra que mana leite e mel. Então, esse é o primeiro aspecto da transição. Transição para uma nova geração.
Mas o segundo aspecto dessa transição era que a transição era para uma nova possessão. O povo não seria mais peregrino no deserto, como foi durante os 40 anos. O povo tomaria posse de Canaã, mesmo em meio às lutas, como nós sabemos de toda a história. Deus foi fiel e colocou cada um no seu devido lugar, cada tribo de Israel no devido lugar, por intermédio de Josué. Mas a terceira marca, ou o terceiro aspecto dessa transição, é a transição para uma nova experiência de vida. O povo não estaria mais habitando em tendas, como habitou durante 40 anos no deserto, mas agora iriam morar em casas permanentes. A sua alimentação seria substituída por leite e mel, trigo e vinho, muito diferente daquela alimentação que eles tiveram lá no deserto, sustentado por Deus. E a quarta marca, ou quarto aspecto dessa transição, é que Deus daria a eles uma nova revelação do amor de Deus para com o povo de Israel. Então, vejam só, transição para uma nova geração, para uma nova possessão, para uma nova experiência e para uma nova revelação de Deus. Por isso o povo tinha que tomar ciência e eles deveriam estar fazendo sempre escolhas acertadas, como Deus propôs aqui no texto que acabamos de ler. E nós podemos ver aqui Deus revelando o seu amor àquele povo. Naquele momento de transição, Deus se revelando ali, mostrando o seu amor para aquele povo, para que os filhos de Israel pudessem se estabelecer como nação e experimentar a felicidade e a bênção de Deus na terra que Ele prometeu durante todos os 40 anos lá no deserto. Essa é a vida que Deus oferece, né? Eu acho interessante, amados irmãos, no versículo 19, que diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Ó, a testemunha de Deus quem é? Os céus e a terra, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e quem mais? E a tua descendência. Deus não para só naquela geração, veja só. Era aquela descendência também que se queria, que eles iriam ali crescer, se multiplicar, e Deus diz: escolhe, pois, tu a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, amados irmãos, essa é a vida que Deus oferece. É para que, quando Ele nos revela na sua palavra toda a sua vontade, para que experimentemos a felicidade e as bênçãos de Deus ainda aqui nesta vida. Deus quer que façamos escolhas acertadas. Por outro lado, Deus também diz que há o caminho da infelicidade, da desgraça e da morte. Considerando que o ser humano tem diante de si apenas dois caminhos: o da vida, que é o do bem, e o da morte, que é o do mal. É preciso fazer a escolha. O próprio Deus afirma: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, aqui no versículo 15 do capítulo 30 de Deuteronômio. E o que é isso, amados irmãos? O ser humano, ele é responsável pelas opções que faz na vida.
Os dois caminhos estão diante dele. É decidir qual deles seguir. E o final aqui do versículo 19 diz que: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Eu acho interessante que aqui, amados, eles não estavam nem ainda na terra prometida, eles estavam se preparando ainda para entrar. E Deus já antecipa que eles escolhessem a vida, não tomassem ou escolhessem caminhos de morte. O que é isso? Contrários ao que Deus ensinara a toda a sua descendência passada. Aqui, amados irmãos, muitas vezes nós esperamos muito e já sabemos qual é a escolha a fazer, e muitas vezes nós esperamos, ficamos em dúvida para escolher algo que já sabemos que é bom, que é correto, que é salutar para a nossa vida, para que vivamos bem, e muitas coisas ficamos adiando, mas Deus quer que essa escolha seja urgente. Porque se há um povo, amados irmãos, que é obstinado a fazer escolhas, muitas vezes contrárias ao povo, a Deus, é o povo de Deus. Tem coisas que pessoas vêm perguntar aos pastores, que eles já sabem de cor desde a classe lá de catecúmeno que estudaram, que se prepararam para o batismo. Pastor, eu posso fazer isso? E eles já sabem. E eu pego a Bíblia e digo: o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Não, diz que eu não posso. E você quer que eu diga o quê? Quem sou eu para dizer, ou tentar dar jeito, 3 jeitos, para que a palavra de Deus seja envergonhada? Se Deus está dizendo, a palavra de Deus é a última. Então, amados, a vida do ser humano é feita de escolhas. Não basta conhecer os preceitos de Deus, mas é preciso obedecê-los. Não basta saber a diferença entre a vida e a morte, mas é preciso fazer uma escolha. Não basta também ser alertado sobre a diferença que existe entre a bênção e a maldição, mas é preciso tomar uma decisão por aquilo que é bom para as nossas vidas e o que Deus nos ensina. E aqui, como nós já lemos, amados irmãos, Moisés, recebendo assim da parte de Deus, ele fez um desafio a todo aquele povo que estavam ali no limiar da terra prometida, bem pertinho de entrarem na terra prometida. E ele foi bem enfático, como que estivesse diante de um tribunal, e toma como testemunha quem? Os céus e a terra. E o que é isso, amados irmãos? Por que Moisés diz? Os céus e a terra tomo hoje como testemunhas. Sabe por quê, amados? Não poderia alegar que eles não tinham sido alertados por Deus. Moisés colocou diante deles a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ajudou ainda a que eles tomassem a decisão certa. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Irmãos, nós não podemos deixar de decidir muitas coisas na nossa vida. Alguém já disse que até a indecisão
é uma decisão, a de não decidir. A indecisão é uma decisão. Você não está decidindo. Então, amados, Moisés mostra aqui o certo. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E a nossa vida, nós estamos caminhando cada dia, cada instante. Por isso o tema dessa mensagem: lembrando das palavras do Senhor em nossas escolhas. Isso é em tudo. Ou colocamos nossos pés no caminho da vida e da bênção, ou no caminho da morte e da maldição. E Jesus, amados, apenas em outras palavras, Jesus ensinou isso aqui também, viu? As pessoas acham que não. Jesus diz lá no Evangelho: ou nós andaremos pelo caminho largo que conduz à perdição, ou pelo caminho estreito e apertado que conduz à vida. Entraremos pela porta larga da condenação, que espaçosa, ou pela porta estreita, que nos leva à vida eterna. Em outras palavras, quem não é por Deus, quem não é por Cristo, está contra Cristo. Por isso que Jesus, ou melhor, João, escrevendo lá em 1 de João 5,12, ele disse: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E Jesus, João também no seu Evangelho, em capítulo 3, versículo 17 e 18, diz: quem nele crer não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E, amados irmãos, nós não podemos esquecer essa verdade. Às vezes as pessoas dizem: o crente sempre escolhe o caminho certo. Tenha cuidado. Se você não estiver lembrando das palavras do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, você vai tropeçar. Tem um hino que nós cantamos no nosso salmozinho, que diz assim: muitos que corriam bem, agora distante, agora estão. Quantas pessoas, amados irmãos, na vida cristã que você conheceu lá no passado, não estão mais trilhando, não estão mais caminhando no caminho da vida? E o que é isso? O que foi que aconteceu com essas pessoas? Escolhas erradas, decisões erradas. Não confiaram naquilo que Deus lhes mostrou, ou lhes mostra na palavra de Deus. Uma coisa devemos ter certeza, amados irmãos: os ensinamentos do Senhor, eles não falham. Mas eu digo uma coisa: ensinamento humano, eles são falhos. Quantas pessoas já deram ouvidos a tantos outros ensinos, Parece que é a verdade, e agora estão distantes do Senhor. Então, amados, esta é a primeira verdade que eu quis destacar nesta noite e compartilhar com os irmãos. Que nós temos escolhas a serem feitas.
E devemos escolher, como diz aqui Moisés: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Quem é a vida? O próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, em segundo lugar, quais são as evidências? Como é que nós podemos ver em nós, a começar em nós, que nós fizemos ou estamos fazendo escolhas acertadas? Quais são as evidências? Como nós lemos aqui no versículo 20, que diz: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. De acordo com este versículo, quando se faz a opção certa, é necessário que tal opção seja demonstrado nos feitos da vida daqueles que fazem essa escolha acertada. A escolha do bem, da vida, implica em deveres que evidenciem a manifestação da vida no mundo em que estamos vivendo. Quais são as evidências? Eu quero aqui, conforme o texto, destacar 3. Primeiro, o amor incondicional a Deus. Segundo, obediência à palavra de Deus. E terceiro, apego cada vez mais a Deus. Aí sim vai ficar evidenciado na minha e na sua vida que verdadeiramente estamos fazendo escolhas acertadas em nossas vidas. Vejamos, em primeiro lugar, a primeira evidência: o amor incondicional a Deus. E o que é isso? A escolha pela vida envolve um amor incondicional a Deus. Como nós podemos ver aqui em Deuteronômio, é um amor total que penetra coração, alma, força e ação. Amados irmãos, será que nós evidenciamos isso? Que nosso amor, primeiramente, nós dizemos ou testemunhamos com as nossas escolhas que amamos a Deus mesmo? Ou muitas vezes, através das nossas escolhas que fazemos, as pessoas olham para nós e dizem: como é que você escolhe ou faz isso? Você que diz que ama a Deus, que conhece a Deus. Abram aí Deuteronômio, capítulo 6. Volte um pouco aí, por favor. Deuteronômio 6. Voltando lá para o início do livro. Nós já lemos esse texto. Olha o que é amar a Deus, que Moisés já alertou lá no capítulo 6. Veja o que é que diz. 6:5. Ou vou começar do 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, olha só, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu
coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse aqui é o amor incondicional a Deus. Ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Senhor da tua vida. Irmãos, conforme nós lemos aqui em Deuteronômio, tanto aqui no versículo 20 do capítulo 30, como aqui em Deuteronômio 6, esse amor total deve ser o quê? Interiorizado, tomando parte da nossa consciência, do todo o nosso ser, do nosso coração. Deve constituir o objeto primeiro e contínuo de toda a educação nas nossas famílias, inculcando aos nossos filhos. Em todas as situações da vida, sentado, andando, deitado e de pé. O amor é que deve dirigir as nossas ações, mãos e intenções, e deve ser vivido na família, nos batentes da tua casa e na sociedade, nas portas da cidade. Ensinando que nós não devemos ficar apenas em oculto. Deve ser visto esse amor incondicional em nossas vidas, a partir do nosso lar, andando onde quer que Deus nos mandar, e também no meio de toda a sociedade pelo qual nós estamos vivendo. Por isso que Jesus disse que nós cristãos somos o quê? A luz do mundo. E devemos demonstrar esse amor incondicional a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu ser. E o que é isso, amados? É ter Deus como único e suficiente Senhor das nossas vidas. Porque quem ama a Deus vai destacar em sua vida e vai odiar, detestar toda forma de mal que ele estiver diante dos seus olhos. Sabe por quê? Porque Deus os abençoa. Não desmarca aí Deuteronômio. Abra aí Salmo 97, versículo 10. Salmo 97, versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Imagina aí, amados irmãos, o que é amor incondicional a Deus? É detestar toda forma de mal. Até uma simples palavra que você fala errado. Se você vê que falou algo que não deveria ter falado, você tem que pedir perdão a Deus. E você tem que passar a detestar a toda forma de mal. Isso é nós estarmos, como diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
E esse mandamento não acabou para nós não, viu, meus irmãos? Lembra lá, quando perguntaram, os doutores da lei lá perguntaram a Jesus, quais são os mandamentos que devemos guardar? Jesus repete Deuteronômio aqui. Faze isto e viverás. Então, amados, a primeira evidência que estamos fazendo escolha acertada para as nossas vidas é o nosso amor incondicional a Deus. Segundo, é obediência à palavra de Deus. Se eu digo que estou fazendo escolhas acertadas na minha vida e não obedeço à palavra de Deus, você está mentindo até para você próprio. Posso agora não, viu? Tem alguém aqui, ó. Um diácono ali, por favor. Então, a segunda evidência de que eu estou fazendo escolha acertada em minha vida é quando eu estou obedecendo a palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Porque o amor, quem ama, obedece. O amor nos leva a obedecer ao seu Senhor. Aquele que diz que ama a Deus, mas não faz o que Ele manda, diz João na sua primeira carta lá, é mentiroso. E nele não está a verdade. Irmãos, não é o pastor Walter que está dizendo não. Vamos ver esse texto, vamos lá. Abra aí, 1 de João. 1 de João. Capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 de João, capítulo 2, versículo 4 e 5. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido o quê? Aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos neles. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados irmãos, ninguém pode tirar isso aqui não. Isso é ensinamento dos apóstolos. As pessoas querem retirar isso aqui. Mas pastor, ninguém consegue obedecer a Jesus em tudo. Ninguém anda como ele andou. Mas Deus disse que era para nós andarmos como ele andou, obedecendo os seus mandamentos. Não importa. Será que Deus teria capacidade, amados irmãos, de nos dar mandamentos e ensinamentos que nós não pudéssemos obedecer? Será que Ele estava fazendo só por fazer ou ensinar só por ensinar? A verdade é que muitas vezes o nosso amor não está totalmente condicionado a Deus. Nós falamos que amamos, mas não amamos como nós devemos amar. O grande problema, sabe qual é? É que muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo, para o nosso irmão, se está guardando ou se não está. Não importa, irmãos, nós temos que olhar primeiramente para nós. Se eu estou obedecendo, se eu estou guardando aquela palavra, a palavra de Deus,
Mas muitos não vão aceitar aquilo que você está falando, que você está dizendo, o que é certo, que não aceite, que me achem de chato. Mas a verdade é a verdade, e sempre vai ser a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não pode ser distorcida. Não pode dar trejeitos. O que é errado e o certo é certo. Não podemos dar jeitinho. Não. É sim, sim ou não, não. O que passar disso vem do maligno. A obediência à palavra de Deus é uma outra forte evidência que o caminho da vida está sendo seguido por cada um de nós. A prática da vontade de Deus entre os homens há de proporcionar uma vida feliz e digna na terra. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco. Jesus, lá em João 8, versículo 31, sabe o que é que ele diz? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, amados, a primeira evidência da escolha acertada que estamos fazendo em nossas vidas é o amor incondicional que devemos ter a Deus. Segundo, amor leva à obediência, obediência à palavra de Deus. E a terceira evidência que estamos fazendo escolha acertada em nossas vidas é o apego cada vez mais a Deus. Versículo 20, a parte B diz: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, olha, à sua palavra, e apegando-se a Ele. E o que é isso? Significa não estar se afastando dele. Deus precisa ser priorizado em todos os aspectos da nossa vida. Há coisas, amados irmãos, que nós não podemos tirar. Deus, não, isso aqui é certo. Às vezes lá no meu trabalho eu faço errado. Mas não tem problema, Deus está vendo. Às vezes lá no meu comércio, estou fazendo alguma coisa que Deus não aprova, mas Deus entende. Deus não está entendendo mesmo que você está fazendo errado. Às vezes na igreja eu pareço uma coisa, mas lá no meu comércio, no meu estudo, lá no meu trabalho, onde eu estou trabalhando, dou um jeitinho, põe uma coisa errada. Deus está vendo, Ele entende, Ele está entendendo mesmo que você está errado. E você, pouco a pouco, vai se distanciando de Deus. Deus precisa ser priorizado em todos os aspectos da nossa vida. Sabe o que é isso? É apego a Deus, é comunhão com Deus, é intimidade com o Senhor. Quando nós temos comunhão com Deus mesmo, somos íntimos com o Senhor, o que é para fazer de errado, nós dizemos não de imediato. Mas quando nós não temos intimidade com Deus, nós queremos sempre dar um jeitinho. Sabe por quê? Salmo 25, 14, sabe o que é que diz? A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sabe o que é temer? Ter um respeito aos ensinos de Deus. Eu não posso desobedecer ao meu Senhor. Eu disse que eu iria amá-lo. E se eu desobedecer, eu estou demonstrando que eu não estou o amando. Eu estou fazendo uma coisa contrária ao que Ele me ensinou. Eu sei o que é para fazer certo, mas não estou fazendo.
aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nos apegamos a Deus, obedecemos a sua palavra, Deus é a prioridade primeiro, é a prioridade em nossas vidas, amamos incondicionalmente a Deus. Sabe o que é que acontece? Ele dá a conhecer a aliança que ele fez conosco. Foi Deus que fez a aliança comigo. Eu estava perdido no lamaçal do pecado. Eu devo temer a Ele, eu devo respeitar a Ele. Por isso, amados irmãos, ser é mais importante do que fazer. Eu primeiro devo ser aquilo que Deus quer que eu seja, para depois fazer. Hoje está ao contrário. As pessoas estão querendo fazer sem ser aquilo que elas estão fazendo, ou estão falando. É uma contradição. Primeiro eu tenho que ser, e depois fazer, para a glória de Deus, não para a glória do homem. Portanto, diante da vida e da morte, é preciso fazer opções para a vida, pois o próprio Deus espera que essa seja a opção do seu povo. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, quando eu decido ou faço escolhas acertadas, fica evidenciado, primeiramente, isso na minha vida ou na sua vida, o amor incondicional a Deus, obediência à palavra de Deus e apego cada vez mais a Deus. Intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor. A intimidade do Senhor é para que os temem, para que aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, amados irmãos, não nos enganemos. Nós servimos a um Deus que é o Deus da verdade. Quando nós usamos de malícia ou de qualquer outra coisa que não seja verdade, como é para nós fazermos aquilo que é certo, a Bíblia diz: aquele que sabe que é para fazer o certo e não faz, isso está pecando. Usa de artifícios, tenta induzir outros e fazer tantas coisas erradas. E sabendo nós que é para fazer o certo e não estamos fazendo, nós estamos pecando. Então, eu quero finalizar essa mensagem nesta noite o seguinte: vemos que devemos fazer uma escolhas na nossa vida, melhor dizendo, e essas escolhas devem ser acertadas. Como? Amando ao Senhor de forma incondicional, obedecendo a palavra de Deus, aquilo que professamos, apegando-nos cada vez mais ao Senhor, isto buscando ter mais intimidade com o Senhor. Porque quando nós não amamos a Deus de forma incondicional, nós vamos nos afastando da comunhão que temos com o Senhor. Quando nós não obedecemos aquilo que Deus manda para a gente fazer, seja sim a tua palavra ou não, o que passar disso é do maligno. Cada vez mais nós estamos nos afastando da comunhão com o Senhor. Mas a mensagem que nós trouxemos para compartilharmos nesta noite é essa: lembrando das palavras do Senhor acerca das nossas escolhas. Nós sempre estaremos fazendo escolhas e temos que decidir ou uma coisa ou outra, ou a vida ou a morte, ou o mal ou o bem. Mas para fazermos escolhas acertadas, temos que primeiramente amar Deus de forma incondicional. Temos que obedecer a sua palavra
E temos que estar apegados ao Senhor, em comunhão íntima com o Senhor, para que possamos tomar decisões e fazermos escolhas acertadas. Então, amados, foi esta mensagem que eu trouxe para as nossas vidas, para que assim compartilhemos nesta noite deste dia. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine na sua palavra, que o temor do Senhor mesmo seja visto em nossas vidas e façamos escolhas acertadas. Mas nunca esqueçamos disso, viu? Diante das nossas escolhas, coloquemos Deus em primeiro lugar, de forma incondicional, a sua palavra e a comunhão que nós temos com Ele. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.